Esse vídeo aqui é para fazer a análise completa do estágio amplificador multistágios, nesse caso aqui. Então a gente tem esse desenho aqui, ele está na página 484 do CEDRA. Primeira coisa que a gente tem que fazer é a análise DC para depois determinar o ganho, que é a análise da corrente, das tensões de cada ponto. Então, as informações que a gente tem são os valores dos resistores e as fontes de alimentação de mais 15 e menos 15 volts, considerando o VBE de 0,7 volts. Então tá. Se a gente vier daqui menos 15 volts mais 0,7, temos menos 14,3. Tem que sempre procurar qual o lugar que dá para começar, né? Então esse foi um lugar que eu achei que dá para começar. Então a gente já tem aqui menos 14,3. Nesse outro ponto aqui a gente tem 0, e aqui a gente tem menos 14,3, então 14,3 dividido por 28,6 kHz, a gente tem 5 mili passando aqui. Tem 5 mili, 0,5 mili, fazendo a conta. Peço perdão, eu olhei errado a calculadora. Mas tá, só fazer essa divisão aqui, né? Essa tensão por essa resistência. Ok, temos essa tensão aqui, menos 14,3, ok. Aqui a gente tem, vamos considerar que a corrente base é 0, né? Então essa corrente que vem aqui é a mesma que vem aqui, então a gente tem 0,5 mA aqui também. A gente, como isso aqui é um espelho de corrente, porque tem o mesmo VBE, os dois estão ligados diretamente no menos 15 volts, assim como esse, então a gente vai ter 0,5 mA aqui. Ok. Aqui a gente tem o símbolo de 4 vezes, que é o que? Ou a gente tem 4 transistores aqui, ou esse transistor Q6 ele tem 4 vezes a área desses transistores aqui. Que o resultado a gente considera como a mesma coisa, que é o seguinte: aqui a gente vai ter 4 vezes mais corrente do que esse lado. 4 vezes mais corrente são 2 mA. Ok? 2 mA passam aqui e passam ali em cima também, desprezando-se a corrente de base. Tá, o que mais? Passa 0,5 mA, passa 0,5 mA aqui também. Ok. Aqui a gente tem o terra, né, fazendo análise com as entradas, mas fazendo uma análise com elas aterradas. A gente tem o 0 aqui, desce um VBE, então a gente vai ter menos 0,7 aqui. Ok, se a gente tem 0,5 mA aqui e a gente tem um par diferencial idealmente casado, né? Idealmente casado, então a gente vai ter que essa corrente vai se dividir igualmente para os dois lados. Então a gente vai ter 0,25 mA de um lado e 0,25 mA do outro, que é esse caso aqui. Ok, se a gente tem 0,25 mA aqui, a gente tem 0,25 mA na corrente de coletor também. A gente despreza as correntes de base. Ok, se eu tenho 0,25 mA, vem aqui de 15 volts, tem essa queda, que é esse resistor, esse valor de resistência, multiplicado pela corrente, que vai dar 20 kΩ vezes 0,25 mili. Vai dar uma queda de 5 volts, então a gente vai ter 10 volts aqui. 10 volts. Temos 10 volts aqui, o que mais? Aqui a gente tem outro par diferencial, só que agora a gente tem um resistor de coletor num deles, então não dá para fazer essa... Não, a gente pode fazer essa análise sim, a gente pode fazer essa análise porque isso aqui está no lugar da carga, então a gente considera que, por exemplo, a gente tem um emissor comum aqui, a carga, a saída é aqui, tudo que tiver ali, em tese, não vai alterar o nosso valor de corrente. Na prática não é bem assim, na prática altera sim, mas o que a gente considera na teoria com a prática, né? Na teoria não variar, na prática varia pouco.
na teoria quando varia, na prática é que varia muito. Tá, como na teoria a gente considera que a corrente não varia, então esse 2 mA vai se dividir igualmente para os dois lados. Temos aqui 1 mA, temos aqui 1 mA. Através dessa queda aqui, a gente acha essa tensão, que vai ser de 3 volts, uma queda de 3 volts vai ter 12 volts aqui. Ok. O que mais? Essa tensão aqui nesse ponto é só descer 1 VBE, né? Aqui a gente tinha 10 volts, a gente vai ter 9.3. 9.3 aqui embaixo. Os 10 volts que a gente tem aqui é porque vem de lá onde a gente já tinha encontrado os 10 volts. Tá. O que mais que dá pra ver? Aqui a gente desce 1 VBE, então a gente tem 11.3 volts aqui. Opa, peço perdão. Isso aqui é um PNP, é pra cá, então a gente vai ter um 12.7 volts aqui. E 12.7 para 15, a gente tem essa corrente, né? Só fazer a diferença de potencial. Se a gente tem 1 mA aqui e a gente está desprezando a corrente de base, então a gente vai ter 1 mA aqui. Ok. Tendo 1 mA ali em cima, a gente tem aqui embaixo, multiplicando 1 mA por essa queda e diminuindo pelo menos 15 que teria aqui embaixo, a gente vai ter a tensão nesse ponto. 0.7. Desce 1 VBE, a gente vai ter 0 volts aqui. 0 volts e 15, menos 15 aqui da fonte de alimentação. A gente tem essa diferença de potencial, tem a resistência, então a gente tem a corrente, que é a mesma embaixo e a mesma em cima, porque está desprezando a corrente de base. Beleza, foi analisado o circuito em DC. A gente anota esses valores, né? Se caísse numa prova, por exemplo, muito melhor anotar no próprio desenho, fica muito melhor, mais prático. E após isso a gente vai analisar, só um momento. A gente vai analisar o ganho total e resistência do amplificador. É o seguinte, eu anotei aqui cada estágio como A, que é o primeiro estágio, né? Aqui está a nossa entrada, estágio B, estágio C, estágio D. Essas partes aqui de baixo serão só as fontes de corrente, né? Para polarizar esses estágios aqui, 1, A, B, C, ok? Sendo que esse estágio Q8 é polarizado por essa tensão aqui. Então aqui é a mesma coisa, eu poderia substituir isso aqui por uma fonte de corrente, isso aqui por outra fonte de corrente, pelos valores que a gente já encontrou. E a gente não precisa analisar isso para a questão do ganho em AC. Tá. Aqui nós temos dois pares diferenciais. Já foi estudado no conteúdo da prova 1. Como estratégia para saber o ganho, a gente só divide isso aqui no par diferencial no meio e analisa uma metade. Essa metade aqui é um emissor comum, que a saída está no coletor. Se ele é um emissor comum, ele não tem resistor de degeneração, então a gente consegue ter o ganho, né? Só lembrando que entre o par diferencial aqui, entre esses dois pontos, a gente tem um outro par diferencial. Então a gente teria essa situação aqui, ó, onde o R2 é a resistência de entrada desse par diferencial. Então a gente tem que calcular a resistência de entrada dele. E isso se repete para o resto da análise do circuito. A gente tem que considerar a resistência de entrada desse, a resistência de entrada desse. Então o que eu aconselho fazer é identifiquem que tipo de estágios serão. Aqui temos um par diferencial, aqui temos outro par diferencial, aqui temos um emissor comum, porque é PNP, né? O emissor está aqui e a saída está no coletor, então emissor comum. E aqui temos um coletor comum, porque o coletor está na fonte e a saída está no emissor. Então, pelas fórmulas já conhecidas de todos esses estágios, a gente tem o seguinte: o R em A é o par diferencial, né? O par diferencial é o quê? Qual é o R do par diferencial? É a soma das duas resistências de entrada de cada metade, que é
o emissor comum da esquerda e o emissor comum da direita. Como eles serão iguais, é a mesma coisa que calcular desse e dividir e multiplicar por 2. Mesma coisa para esse caso. E o resto são as fórmulas de coletor e emissor comum, né? Esse R em C aqui é o emissor comum com resistor de degeneração, porque tá aqui temos um resistor no emissor, né? E o coletor comum, a fórmula é essa aqui. Então temos os 4 R, né? Então tá. Agora a gente vai analisar, primeiramente desenhando, né? Qual é a resistência de entrada do par diferencial. Também tem outra forma de se analisar, que é o seguinte, vamos ver aqui no slide, aqui, ó, slide de par diferencial. A gente tem aqui um par diferencial com carga ativa, por exemplo. A gente tem o terra C no meio do circuito, e aí tendo terra C e colocando uma fonte de... Opa, isso aqui é para resistência de saída, né? Botando a fonte nas entradas aqui, e depois a gente teria o terra C, tudo que vai ser visto vai ser só esse RP2 e RP1 aqui, porque o resto tem o terra aqui, então o que tiver depois do terra não vai ser visto. Então o R em A vai ser isso aqui, o R em B vai ser isso aqui, ok. Bom, o que mais? Então essa é a resistência de entrada do circuito como um todo. Agora para calcular os ganhos. O ganho de um emissor comum, separando o primeiro estágio ali, seria menos GMRC. Só que o que a gente tem no lugar do RC? A gente tem o R1 em paralelo com essa resistência Rin. Como a gente divide esse estágio, lembra que a gente dividiria essa resistência que está entre esses dois pontos por 2. Então foi o que eu fiz, seria o R1 paralelo com RB sobre 2. GM é a mesma coisa que 1 sobre RE, né? E o RE1 a gente calcula através das correntes DC que a gente encontrou antes. Fazendo essa conta, temos aqui, ó. Lembrando que quando a gente calcula um par diferencial, a gente pega a fórmula do emissor comum e só joga ali os valores. Claro que adaptando a fórmula, né? A gente tem um ganho integral, ou seja, o ganho total do par diferencial. Porque essa é a saída ligada nos dois pontos. Se a gente tiver um par diferencial com a saída em apenas um dos pontos, que é o caso da parte B ali, a gente vai ter o ganho do emissor comum dividido por 2. Então a gente teria, fazendo essa mesma análise de antes, né, a gente teria um ganho de menos 117 volts por volt. Dividindo por 2 a gente chega nesse valor. Bom, o próximo estágio repete, né? A gente vai ter a fórmula do emissor comum com regeneração, que é menos RC sobre RE mais REzinho. REzinho do transistor. Só que agora, em vez de RC, o que a gente tem aqui? Esse aqui é do segundo estágio. Da RC a gente tem o R3, paralelo com o Rin desse estágio C aqui, né? Então, o Rin do estágio C a gente já... Rin do estágio D, peço perdão, porque agora a gente já analisou essa parte do emissor comum, agora a gente está analisando esse estágio para cá, peço perdão. Então, analisando aquele terceiro estágio, estágio C, essa é a fórmula do ganho, e é um emissor comum com regeneração, e o próximo estágio é o estágio D. Então a gente vai ter que RC seria essa parte aqui, né? E a gente tem o paralelo dessa resistência com essa resistência aqui de entrada. Fazendo isso, chegamos aqui em 6,42 volts. E aí temos a fórmula do coletor comum, que é o último estágio,
como não tem nada depois dele, a gente só vai usar a fórmula, simplesmente. RE sobre RE mais REzinho, que dá praticamente 1. O ganho total do estágio vai ser a multiplicação de todos esses ganhos. Que, fazendo isso, a gente chega no valor de 8.420. Essa análise é parecida com a análise de espelhos de corrente, tipo um amplificador operacional 741, por exemplo. Só que não é, ele é só um amplificador, digamos, de potência, nesse caso, porque a gente tem resistores aqui, e aí quando a gente faria o paralelo desses resistores com RO de cada transistor, o paralelo como o RO é muito alto, o paralelo é dominado por esses resistores. Então a gente acaba tendo esses ganhos mais baixos, digamos assim. E uma análise um pouco mais simples de se fazer. Já na análise de espelho de corrente, que a gente faz múltiplas análises, não terão esses resistores, vai ter um ou outro que vai mudar um pouco a análise, mas o ganho vai ser muito maior, porque o ganho vai ser o GM, que é o ganho intrínseco do transistor, vezes o RO, ou algo em função disso, dependendo se for Cascode, Wilson. E como esses valores são muito altos, a gente vai ter um ganho muito mais alto do que esses ganhos aqui por estágio, né? E é isso.